Claramente você era o mais covarde da raça humana da Era da Ravina Caótica, mas durante a Turbulência Negra, foi o primeiro a avançar precipitadamente para o auge, lutando por 500 anos pela raça humana. Você passou a vida guardando as zonas proibidas para a raça humana, entrando nas terras fronteiriças desoladas, lutando desde a juventude até a velhice, ciente de que suas fontes de vida estavam se esgotando. Você saiu do caixão para impedir a Turbulência Negra, queimando o reino de Dão do antigo rei. Naquele momento, você avançou precipitadamente para o auge. O Supremo das Zonas Proibidas amaldiçoou na hora. Esse velho ficou louco. Rápido, vamos embora. Mas você sorriu com desdém, avançar precipitadamente para o auge. Só isso. Qual é o espanto? Simplesmente porque você despertou o sistema imortal e inextinguível, matando instantaneamente ao se encontrar, avançando precipitadamente para o auge. Você quer morrer junto com o oponente. O portal proibido de Diguan está prestes a ser aberto. Uma aura extremamente opressiva da ravina alienígena está se condensando e se espalhando continuamente dentro da prisão celestial. Os seres das trevas do outro lado do mar dos preceitos estão prestes a desembarcar. Esta é uma calamidade da qual a prisão celestial não pode escapar. Você saiu do vazio, aterrorizante a pressão do antigo rei permeando os céus e a terra. Rei do coração da prisão celestial. Todo homem comum tem sua responsabilidade. Mesmo que eu morra, vou quebrar alguns de seus dentes. Ha ha! A voz resoluta e despreocupada ecoou incessantemente sobre a seita Shang-Xindão. Inúmeros discípulos da seita Dão ficaram com os olhos vermelhos por causa disso. Se o mestre da seita morrer em batalha, todos na seita Shang-Xindão irão pessoalmente erguer uma lápide para você, enviando respeitosamente o mestre da seita à praça da seita. Sejam discípulos leais ou anciãos, todos estão preocupados neste momento, exclamando em uníssono, com movimentos uniformes. Nós ergueremos uma lápide para o mestre da seita. Vários antigos reis que acabavam de chegar à margem do mar dos preceitos de repente tiveram mudanças drásticas em suas expressões. A turbulência de matança está prestes a começar. Não muito longe da margem do mar dos preceitos, você parou e olhou fixamente para o outro lado. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Esta é uma era caótica e também uma excelente oportunidade. Insulte o tabu e entre no inferno. Várias zonas proibidas da prisão celestial também entraram em erupção. A maré de sangue avassaladora, a zona proibida das 9 colinas dos dragões, onde se diz que existências tabu foram enterradas. E a terra da reencarnação, cada uma delas viu um ser emergir. Nenhum deles perdeu a oportunidade no início. Arrependimentos estão em seus corações. Agora que o tabu emergiu, eles devem encontrar a oportunidade ali. Ascenda ao reino do tabu. No fim do mar dos preceitos, incontáveis existências das trevas começaram a pressionar em direção a Diguan. Acima de Diguan, mais de uma dezena de antigos reis nativos da prisão celestial estavam com expressões drásticas, como se enfrentassem um grande inimigo. Somos originalmente da mesma raiz. Por que se apressar em fritar uns aos outros? Um antigo rei vestindo uma túnica de sangue tinha uma expressão solene. Cultivar-se a vida toda com pureza, aqueles com diferentes caminhos não conspiram entre si, usando os praticantes de todos os reinos da prisão celestial como enviados, para obter a força vital e usá-la para atacar o caminho proibido. O que se pretende alcançar? Lutou brevemente com o primeiro rei Shen e então perguntou, quando o sênior rei Jian virá para testemunhar? A existência sombria do outro lado do mar dos preceitos está inquieta, e entre eles, não faltam figuras importantes. Se os seres sombrios atacarem a fronteira mais cedo, apenas com eles 13, eles não conseguirão resistir. E também incapazes de resistir. O primeiro rei lavou de sangue uma lagoa e um raio de luz vermelha cortou o vazio, desaparecendo em um instante. Eu já notifiquei o rei Jian e os outros. Além disso, a ordem da prisão celestial já foi emitida. Os reis estão a caminho. A prisão celestial está em paz há muito tempo. Muitos são gananciosos pela vida e temem a morte. Metade do poder de combate não pode ser contado. De repente, ouve-se um som como um sino ressonante. O vazio em todas as direções está tremendo com ele. Exterminar os céus e ser imortal, eterno desde tempos imemoriais. Vários caminhos budistas arcaicos, atravessando o passado e o presente, rasgam o espaço com força. Os 3 primeiros reis da seita Dão bloqueiam e descem sobre a passagem da terra. Então você dá um passo à frente. O cabelo originalmente seco e acinzentado começa a ficar preto. O rosto envelhecido rejuvenesce rapidamente, sublimando-se no auge. Preparando-se para a última batalha da vida.
No céu acima da passagem da terra, o vazio treme. A intenção assassina permeia. Um canal do vazio se abre. Você sai vagarosamente de dentro. Companheiro Dong Shangxin. Por um momento, as expressões dos dezenas de primeiros reis na passagem da terra ficaram perplexas. Dizia-se que o ancestral da seita Dong Shangxin se dedicou ao cultivo da lei da longevidade durante toda a sua vida e nunca travou batalhas, mas na verdade progrediu para o reino do primeiro rei. Na época, causou um grande burburinho. Na prisão celestial, a seita Dong Shangxin tem um ancestral ganancioso pela vida e temeroso da morte. Este ponto é conhecido por todos. Mas hoje, sua atitude de sublimação extrema e de encarar a morte como se não fosse nada, chocou a todos de repente. Esse velho está farto de viver? Mesmo que seja para lutar contra os seres sombrios. Não há necessidade de usar o golpe final logo de cara, certo? A vida é inerentemente fadada à morte. Este velho viveu por tantos anos. Também está cansado de viver. Ser capaz de contribuir para a prisão celestial antes de morrer também conta como uma morte que valeu a pena. Naquele momento, seu sorriso como uma brisa da primavera, sua atitude de ver a vida e a morte com indiferença, elevou diretamente sua imagem no coração dos reis em dezenas de vezes. Primeiro rei Dong Xuan. Já houve alguma traição na prisão celestial? Nunca houve. O tom do primeiro rei Dong Xuan era amargo. Quantas oportunidades de reencarnação, incontáveis reis ancestrais pararam, nunca pisando naquele reino. Então, mesmo na prisão celestial das trevas não há aquele reino, a situação ainda não é tão ruim. O rei ancestral da Utian da seita Dão, com uma expressão exausta e um sorriso amargo, aqueles reis ancestrais originais que foram contaminados por matéria escura no início. A maioria ocupava o topo da prisão celestial original. A situação nestes anos não é otimista, pensando cuidadosamente. Só agora você percebe tardiamente que entre os muitos reis ancestrais que guardam o portão da terra, não há um único do budismo. Ao pensar nisso, seus olhos ficaram repentinamente frios, e o vazio ao redor se condensou. Uma camada de geada, aquele bando de velhos monges budistas, no momento do perigo. Desertando na batalha, este servo realmente quer ir agora mesmo e destruir o budismo deles. Ao ouvir isso, o rei ancestral da Uxu ergueu sua taça em gratidão a você. A seita Shangxin tem regras, aqueles que desertam, alguém irá lidar com eles. A seita Dão e o budismo são adjacentes, protegendo o noroeste da prisão celestial. Este servo já viveu o suficiente de qualquer maneira. Antes de morrer, levar aquele bando de velhos monges também a eliminar um flagelo para a prisão celestial. Esta é uma voz vinda do céu acima do portão da terra. Como se viesse de outro tempo e espaço, é um rei ancestral guardando a prisão. E também o rei antigo e o rei bárbaro, outro rei ancestral mostra respeito. 3 canais espaciais conectam o portão da terra. Em seguida, 3 figuras saíram lentamente de dentro. Os 3 reis ancestrais sorriram levemente, e então dispararam violentamente. Quando a agitação das trevas chega, todos vocês podem vir guardar o portão da terra, seja por vocês mesmos, ou pelo bem dos seres vivos. Aqui eu agradeço a eles em seu nome. Primeiro a cortesia, depois a força. A cortesia já foi feita, agora devemos discutir a questão da deserção. O rei ancestral varreu a gentileza anterior. Uma aura de matança incomparável surgiu de seu corpo. Várias estrelas antigas estéreis ao redor foram instantaneamente destruídas em nada. Você não muito longe, sentindo a aura que emana do rei ancestral, também teve suas pupilas repentinamente contraídas. Embora você já tenha avançado rapidamente para o nível de rei ancestral supremo, em comparação com o rei ancestral, ainda há uma grande diferença. Em um momento de vida ou morte como este, ainda existem desertores, seu crime merece ser punido. O rei ancestral estava furioso, a aura assassina que subia ao céu fez todo o vazio tremer, grandes áreas de estrelas antigas vacilavam à distância, quase para serem destruídas, aproveitando que os seres das trevas ainda não atravessaram para causar danos, simplesmente vamos fazer uma grande limpeza. No portão da terra, você também expressou sua opinião, na agitação das trevas, ninguém pode escapar. Mesmo o rei ancestral se tornará poeira, seja pelo território do reino Shangxin, ou pela seita Dão Shangxin. Eu só peço uma batalha com todas as minhas forças, uma ascensão rápida. Só neste momento o rei da espada notou. Você, silenciosamente no canto, sentindo a essência da vida extremamente comprimida dentro de você. Os olhos do rei da espada se partiram em uma série de expressões incomparavelmente complexas. Companheiro daoísta, as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Você não precisa ser assim. Você quer lutar comigo até a morte.
Já vivi por tantos anos, estou farto da vida. Morrer e fazer algo pelo cárcere celestial também conta como uma morte sem arrependimentos. Se o rei da espada planeja uma grande purga, deixe-me ir sozinho. Depois que este rei morrer em batalha, deixe os outros companheiros daoístas enviarem tropas, para não aumentar as baixas desnecessariamente. Não precisa. Os 3 reis ancestrais Dong Xuan se posicionaram no vazio, rugindo alto. Companheiro daoísta Shangshin, nós 3 podemos ir com você. Defender o cárcere celestial das trevas precisa de muita gente. O cárcere celestial não aguenta o consumo. Uma grande purga é o suficiente para mim sozinho. Em seguida, você não olhou para trás. Afastando-se gradualmente, desaparecendo gradualmente da vista de todos. Fronteira do cárcere celestial. Espada antiga da desolação marcial. Vocês não sentiram? A temperatura ao redor parece estar diminuindo. Bum! O espaço acima do espírito divino de Ming repentinamente tremeu. Uma aura fria de cavalaria de ferro irrompeu das profundezas do vazio, como um oceano furioso rugindo. Você desce sobre a espada antiga da desolação marcial. Dando um passo para fora, o brilho azul-dourado do rei ancestral sob seus pés se transformou em um caminho imortal da longevidade. Indo direto para o espírito divino de Ming, o vazio se estilhaçou, espalhando-se por toda a espada antiga da desolação marcial. Inúmeros generais patrulheiros ao longo do caminho explodiram em névoa de sangue. O rei ancestral desceu. Espada antiga da desolação marcial. Não é ali que o espírito divino de Ming está localizado? Parece ser o rei ancestral Shangshin da seita Dão da longevidade. O espírito divino de Ming também tem um rei ancestral sentado lá. Agora que a turbulência das trevas está prestes a chegar, será que vai começar a guerra antecipadamente? Duelo no reino do rei ancestral. Os céus estão sangrando. Não, não está. Ele está passando por uma ascensão rápida. Um supremo sentiu as ondas de terror vindas do vazio. E imediatamente gritou: Deuses de Minglin, espírito divino de Ming. Como ousam fazer isso? Estão querendo declarar guerra ao meu espírito divino de Ming? Uma voz antiga e vicissitudes saiu do palácio imortal da Fonte Amarela. Cadeias divinas de reis ancestrais estavam renascendo. Todo o espírito divino de Ming estava florescendo com uma luz deslumbrante. Como se estivesse abrindo o céu e a terra, neutralizando toda a intenção de matar que você trouxe. No entanto, o caminho imortal da longevidade, assassino, atinge o céu. Como miríades de soldados divinos, lanças e lâminas celestiais ribombavam, mas não conseguiam apagá-lo. Você realmente ousa acender a força. O palácio imortal da Fonte Amarela desmoronou em cinzas e uma figura apareceu do nada no vazio. O rosto belo do rei ancestral Mingling estava ora claro, ora sombrio, com uma expressão incerta. Um rei ancestral em estado de ascensão forçada. Não é diferente de uma bomba relógio. Para ser mais preciso, deveria ser uma ogiva nuclear ambulante e pensante. O oponente atacou diretamente a porta de casa, deixando o rei ancestral Mingling completamente perplexo, chocando todos os espíritos divinos presentes. Foi perfurado pelas regras imortais, cheio de buracos, com ruínas por toda parte. Que merda de espíritos divinos, não passam de um bando de passarinhos covardes com medo da morte. Você aponta para o vazio. Raios de luz imortal voam para fora, obscurecendo 10.000 milhas de céu em um instante, como se tivesse lançado uma galáxia inteira. Você realmente ousa detonar o Dharma do rei ancestral. O rei ancestral Mingling ficou chocado e furioso, recuando 1 milhão de quilômetros em um piscar de olhos. Mesmo com sua determinação, ele sentiu a boca secar. Esse velho imortal da seita Shangshin está realmente senil ou enlouqueceu? Não apenas acende a força, como também ousa detonar o Dharma do rei ancestral. Eu, de qualquer forma, não posso mais viver. Antes de morrer, posso levar um rei ancestral comigo. É uma vantagem. Ha 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 ha. Toda a antiga estrela desolada de Wu ecoa com sua risada insana e desesperada. Cada ser vivo está atônito. Meus espíritos divinos não têm inimizade com sua seita Shangshin. Que se dane, fique longe de mim, pequeno Mingling. Venha pegar sua vida. Um rugido que abala a vida inteira faz toda a estrela antiga tremer. Hoje, você tem que vir comigo. Eu estou dizendo, nem Jesus te salvará. A lei da vida se transforma em destruição, espalhando-se em todas as direções, com intenções assassinas de ascensão forçada por toda parte. Ah! Você me forçou a isso! Sacrifício de sangue ao céu e à terra. Uma grande formação de sacrifício de sangue instantaneamente. Envolve toda a antiga estrela desolada de Wu.
Toda a antiga estrela desolada de Wu, junto com incontáveis estrelas arcaicas circundantes, explodem violentamente neste momento, transformando-se em essência vital que uiva em direção ao rei ancestral Mingling. Vendo o rei ancestral Mingling abrir a boca e sugar, a essência vital extraída dessas estrelas antigas jorra em seu corpo, sendo refinada e absorvida por ele. O corpo do rei ancestral Mingling está rapidamente se tornando mais jovem. Seu ímpeto aumenta ainda mais, e seu poder de combate ultrapassa o estado de pico, velho e mortal. Já que está buscando a morte, este rei irá satisfazê-lo. O golpe final do rei ancestral Mingling. Com a garganta emitindo um rugido bestial, ele investe diretamente, destemido, contra o corpo principal do primeiro rei Mingling. Ascensão radical, seguida de autodestruição. Decisivo. Sem qualquer hesitação, sem dar ao primeiro rei Mingling a chance de reagir, o primeiro rei Mingling solta um longo grito. Com espanto e choque no rosto. Ele ainda queria trocar uns golpes com você, quem diria que o outro viria e se explodiria diretamente. Implacável. O primeiro rei Mingling ruge, o sangue e a alma queimando completamente neste momento. A sombra ilusória do sol de sangue se transforma em uma entidade, defendendo-se enquanto enlouquece completamente. A batalha dos primeiros reis é aterrorizante demais. Um empate? A grande purga antes da turbulência das trevas está prestes a começar. Há aqueles com vida longa. O venerável da área proibida compreende a verdade. O primeiro rei Mingling não participou da defesa da passagem terrestre. Seu crime merece punição. O primeiro rei Shang-Chi, que sempre amou a vida e temia a morte, na verdade morreu tão heroicamente, tão digno de ser cantado e lamentado. Em outro lugar, no infinito céu estrelado, quando a névoa da explosão se dissipa, pode-se ver uma gota de sangue vermelho pairando silenciosamente no vazio. Um momento depois, uma figura começa a se condensar e surgir. Gradualmente, uma forma humana enrugada é construída. O hospedeiro morre e ressuscita. O cultivo é elevado ao auge do primeiro rei. O sangue e a energia vital retornam ao auge da juventude, todas as qualidades físicas maximizadas. Um bando de velhos budistas carecas em terra budista. Chegou a vez de vocês. Este servo vem brincar com vocês. Você dá um passo e desaparece sob o céu estrelado. Mundo de Buda. No topo da torre de Buda, vários monges estão sentados frente a frente. A grande purga antes das trevas começou. Um dos monges vestidos com roupas de linho bate levemente em um sino de madeira e fala suavemente. Outro monge de vestes leves olha para o vasto mar de nuvens com um olhar despreocupado. A grande purga não é a primeira vez. Apenas obedeça aos arranjos do Buda, não precisamos nos preocupar com outras coisas. Diante de tal turbulência, mesmo Buda não pode garantir que sobreviverá, muito menos nós. Além disso, quem pode encontrar o segredo do mundo de Buda? Não se preocupe muito. O monge de linho silencia um pouco e diz, acabei de receber notícias de que o vale árido onde o primeiro rei Mingling estava localizado foi completamente destruído, desaparecendo completamente junto com ele. O quê? O monge de vestes leves ficou imediatamente chocado e aterrorizado ao ouvir isso. No momento em que todos os monges fecharam os olhos, um som de passos profundos, como se viesse dos tempos antigos, atravessa os anos. Pensar em recuar estava na mente de todos. Como era possível? Alguém está destruindo a defesa de entrada do portão da terra budista. Um monge de veste de linho franziu a testa. Sua expressão estava um pouco errada. Um rei ancestral está descendo. Um verdadeiro reino de rei ancestral. Com um golpe casual, todo o mundo budista está tremendo. Uma após a outra, fendas profundas se espalham em todas as direções, além do alcance da lente. Neste momento, o mundo parece estar destruído. Este mundo está cheio de cinza, cheio de cores de morte. Vá rapidamente notificar o rei ancestral Gufan. Há um rei ancestral descendo ao mundo budista. Deixe o mais forte do seu portão da terra budista vir lutar. Hoje, este monarca vai lutar contra 10 velhos coelhos burros gananciosos e medrosos. Vá rapidamente notificar o rei ancestral Gufan. Há um rei ancestral descendo ao mundo budista. Deixe o mais forte do seu portão da terra budista vir lutar. Hoje, este monarca vai lutar contra 10 velhos coelhos burros gananciosos e medrosos. Dar a vocês uma chance é inútil. Onde está o rei ancestral Gufan? Já tem gente batendo a porta de casa. Por que ainda não apareceu? Muitos monges estão pálidos, seus lábios tremendo. Eles não conseguem bloquear a técnica do rei ancestral. Atrás da torre budista, uma figura vestida com um manto dourado está sentada. Sentado no vazio, avançando apressadamente para a vida.
Por que ainda há tempo restante? O rei ancestral Gufan está preso em uma contemplação infinita, sem conseguir entender isto. O rei ancestral Gufan cospe uma palavra claramente, e sua palavra segue a lei. No mundo da terra budista, uma mão de Buda insatisfeita com o divino se estende, e então colide violentamente com o número de fluxo de vida. Este rei te aconselha a não se meter em problemas. O rei ancestral Gufan fica parado no vazio, com as mãos penduradas, sua voz sem alegria nem tristeza. Não dá para ver alegria, raiva, tristeza ou alegria. Hoje eu vou cuidar disso. Você pega um caixão e joga. Com um estrondo, jogando na frente do rei ancestral Gufan, dizendo: hoje você e eu devemos ter um deitado dentro. Avançando apressadamente para a vida, 4 palavras simples e sem adornos saem de sua boca. Todos os presentes ouvem com espanto. Avançando apressadamente para a vida. O rei ancestral Gufan hesita por um momento, e o ataque que ele lança diminui pela metade. Você veste um manto branco. Você vem da solidão caótica, cada passo uma vida em ascensão, seu ímpeto aumentando gradualmente. No final, você inteiro é incomparavelmente sagrado, como se o falecido imperador estivesse aqui. O rei ancestral Gufan não tem tempo para pensar. Sem vontade de lutar, ele vira a cabeça e vai embora. Todos os monges do mundo budista ficaram atordoados no lugar. O rei ancestral Gufan fugiu. A partir da aura que emana de você, pode-se determinar claramente que o oponente já alcançou o nível de rei ancestral no auge, não sendo mais fraco do que ele. Este caixão é onde você, velho coelho burro, vai dormir hoje. Você carrega um caixão preto como breu, seguindo de perto o ancestral rei Gufan, permitindo que ele se balance. Mesmo assim, não consegue se livrar completamente. Segure o caixão frio de Shen para mim, como se os 9 infernos narrassem por todo o céu e a terra. Todos sentem um arrepio percorrendo o topo de suas cabeças. O sangue está prestes a se solidificar, explodindo diretamente a lei imortal que você cultivou. PFFT. A intenção assassina urgente vindo de trás atinge e fere gravemente o ancestral rei Gufan. Não sangre no vazio. O sangue dourado do ancestral rei é derramado, contendo a intenção assassina do ancestral rei. Perfure as estrelas antigas, destrua montanhas e rios, deite-se aí para mim. Você sorri friamente, fundindo toda a sua essência vital no caixão, e o joga violentamente em direção ao ancestral rei Gufan. Um caixão de osso preto cruza o céu, carregando uma intenção assassina apocalíptica e miserável. Instantaneamente, despedaça a maior parte do corpo do ancestral rei Gufan. O cultivo do ancestral rei de pico em estado de rápido desenvolvimento. Quem pode resistir? O ancestral rei Gufan solta um grito miserável e incomparável. Ele é um ancestral rei de pico. Já faz não sei quantos anos que ele não sofreu ferimentos tão graves. Explodindo a lei do dom do ancestral rei. Explodindo sua própria essência vital. Isso é algo que uma pessoa normal faria? Buda, salve-me. O ancestral rei Gufan arrasta seu corpo mutilado, fugindo apressadamente para as profundezas do reino de Buda. Se não fosse por sua resposta antecipada, ele poderia ter sido suprimido e morto agora. Companheiro daoísta, tenha piedade quando puder. Um dharma búdico vasto e indescritível. Emerge de todas as direções, como um oceano caindo, lotando este pedaço de céu e terra. Fingindo ser um fantasma. Vejo que você, velho coelho burro, também está cansado de viver. Você fala friamente. Empresto sua vida de cachorro para usar. Acompanhe este assento na estrada. Jovem ignorante. A coragem é louvável. O Buda de meia-idade fala solenemente, sua voz abalando o céu e a terra. Como o mestre do inferno, julgando todos os seres. Ancião da família sem nome. Ele vira a mão e bate para baixo. Um selo búdico é suprimido, cobrindo o céu estrelado. Buda. Inúmeras pessoas no reino de Buda gritam, seus olhos ardentes de respeito. O Buda, que estava em reclusão há dezenas de milhares de anos, finalmente apareceu. Há centenas de milhares de anos, ele já havia entrado nas fileiras dos ancestrais reis de Pico. Ao mesmo tempo, na seção de batalha do Portão da Terra, no reino de Buda, também há algumas diferenças aqui. O companheiro daoísta Shangshin está em guerra com o Portão da Terra de Buda. Sua chama vital e o fruto do dom do ancestral rei ainda estão queimando. Guerra, ancestral rei, paisagem completa. Palavras frias são cuspidas dos dentes de Feng. Depois que o companheiro daoísta Shangshin morrer em batalha, que o próximo lugar me permita ir e banhar os olhos dos reis ancestrais com sangue, disse ele como um juramento, com um olhar profundo. O camarada Shangshin é um herói da minha prisão celestial.
Enquanto eu viver, a seita Shang-Chi não cairá. A prisão celestial também não. A voz do rei Jin era grave, e seus olhos se abriam e fechavam. Que visões terríveis e ocultas sejam quais forem, a todos vocês, nós aqui enviamos o camarada Shang-Chi em uma jornada diferente. Neste momento, suas mangas se moveram levemente, e ele liderou o caminho, investindo profundamente em direção ao campo de batalha do portão da Terra Búdica. Respeitosamente enviamos o camarada Shang-Chi. Acima da barreira terrena, as órbitas oculares de dezenas de reis ancestrais estavam avermelhadas. Eles investiram e saudaram na direção do portão da Terra Búdica. Tal tsunami de corais de reis ancestrais foi ouvido em todo o universo da prisão celestial. Do outro lado, já estava lutando loucamente com o Buda, destruindo vários pequenos mundos. Leis ancestrais ilimitadas purificam, destruindo tudo. Respeitosamente enviamos o camarada Shang-Chi. Em transe, você ouviu um som de tsunami de coral. Você viu através do vazio infinito. Você viu o rei Jian e os outros na barreira terrena. Eles estão te despedindo agora, tornando tudo tão sentimental. Eu ainda não morri. Os três abriram um campo de batalha no vazio, e uma aura assassina terrível construiu o céu estrelado. Isso fez com que inúmeras pessoas do mundo antigo ao redor ficassem apavoradas, sentindo um palpitar incomparável. Rei Ancestral Galou e Rei Ancestral Gufan. No centro da tempestade, suas sobrancelhas estavam franzidas e suas expressões estavam terrivelmente sombrias. Já faz tanto tempo que os três estão lutando. A lógica diz que o tempo para o espírito divino silencioso do oponente já deveria ter passado. Como pode durar tanto tempo? Isso simplesmente não está de acordo com o bom senso. Velho careca. Você está com medo? Do que eu deveria ter medo? Rei Ancestral Galou ficou furioso. Eu quero ver quanto tempo você pode aguentar. Na Terra Búdica, uma voz antiga e desolada soou. Vasta e misteriosa, resistindo à sua técnica. Você estendeu a mão e agarrou. Arrastando uma antiga estrela desolada do céu, acompanhada por engrenagens estelares, como se houvesse mortais e demônios coexistindo. Extremamente estranho. A barreira formada na Terra Búdica explodiu com uma luz búdica brilhante. Luz eterna escorrendo, colidindo com a estrela antiga do demônio ancestral. PFFT. Diante de tal ofensiva, o rei ancestral Gufan foi diretamente atingido e vomitou sangue, voando para trás. O sangue manchou suas vestes. Mesmo com a proteção da Terra Búdica, não adiantou. Ele estava tremendo por completo, e seu coração estava incomparavelmente apavorado. Como esse cara pode aguentar tanto tempo? O cabelo do rei ancestral Galou estava solto, e sua expressão estava levemente sombria. O que há de mal em demorar um pouco mais? Por favor, me acompanhe nesta jornada. O tempo para o avanço rápido é limitado. Você não quer causar problemas desnecessários. De repente, sua expressão mudou drasticamente. Em um instante, o reino búdico, como gelo e lava, desapareceu em um instante. Como isso é possível? O rei ancestral Jialou rugiu alto. Fragmentos e fragmentos do sangue essencial do rei ancestral flutuaram de seu coração. Causa e efeito sabem. O rei ancestral Gufan soltou um longo uivo para o céu. Uma figura idêntica a ele apareceu do espaço-tempo e então se fundiu com ele. O lugar onde o rei ancestral Jialou e os outros dois estavam foi completamente engolido pelo brilho da ascensão celestial. O mundo estava branco e vasto, e nada podia ser visto. Os três reis ancestrais quase pereceram juntos. Ao mesmo tempo, as ondas do ilimitado mar do reino. Antigos mundos flutuavam nele, um após o outro. Em uma nau de guerra na liderança, estava a figura de Shu Daoan, de pé no convés, olhando fixamente para a direção da prisão celestial. Desta vez, ninguém pode impedir. A prisão celestial sem dono se tornará nosso território. Futu, não precisa ser tão sério. A prisão celestial nem sequer toca aquele nível de existência. Mesmo que haja mais reis ancestrais, será inútil. Milhões de anos se passaram. Ninguém sabe como está o poder de combate da prisão celestial agora. É melhor ter um pouco de cuidado. Uma fenda abissal apareceu repentinamente no céu acima do mar do reino, com uma aura sinistra e escura. Duas auras aterrorizantes que transcendiam o reino do rei ancestral perfuraram através da fenda abissal, como se tivessem vindo através do rio do tempo. No segundo seguinte, eles apareceram estranhamente no convés da nau de guerra, como se os dois devessem estar lá. Seus olhos tinham um branco acinzentado como a morte, fazendo as pessoas sentirem como se estivessem caindo em uma caverna de gelo com um único olhar. O cultivo dos dois era como o ilimitado céu estrelado. Profundo e ilimitado,
absolutamente incomparável aos reis ancestrais comuns. Onde você morreu? Você vai se levantar de novo. Você se espreguiçou na grande fenda do vazio. Seus ossos estalaram. Sons de tambores divinos que pareciam ter se espalhado desde os tempos antigos ecoaram das profundezas do mar da disciplina, sacudindo o céu e a terra, soando continuamente. Todo o passo da terra estava tremendo. A escuridão está chegando. Preparem-se para a batalha. Você pisou forte no chão. Uma voz fria e imponente se espalhou por toda a prisão celestial. Acima do passo da terra, estrelas flutuaram, uma após a outra, como estrelas antigas subindo lentamente, transformando-se em uma via láctea prateada que envolveu instantaneamente toda a prisão celestial, banhado em sangue dos reis ancestrais. O rei ancestral da alabarda de batalha e outros estavam de prontidão, entrando no estado de batalha com antecedência, prontos para receber a próxima batalha sangrenta. A névoa sobre o mar dos preceitos dissipou-se gradualmente, e uma grande quantidade de veados antigos atravessava o mar dos preceitos, com infinitos seres sombrios sobre eles. O céu e a terra também escureceram repentinamente, e à medida que os veados antigos se aproximavam gradualmente, os reis ancestrais na prisão celestial finalmente conseguiram ver claramente. Não eram veados antigos, mas sim navios de guerra sombrios, densamente compactados, enchendo o mar dos preceitos. Incontáveis, do lado da prisão celestial, inúmeros reis ancestrais tinham expressões amargas. Com tantos seres sombrios, isso significa que a prisão celestial será completamente destruída? Todos, não se desesperem. Soldado contra soldado, general contra general, a voz grave e ameaçadora do rei Gian. Estabilizando detalhadamente o moral do exército, os seres sombrios que atravessam o mar dos preceitos não são todos do reino dos reis ancestrais. Também não são invencíveis. Quando os soldados vêm, nós os paramos. Quando a água vem, nós a represamos com terra. É preciso dizer que as palavras do rei Gian estabilizaram muitas pessoas. O pânico em seus corações diminuiu muito, porno do dragão vermelho, à frente do navio de guerra negro. Vórtices sombrios surgiram, conectando o mundo da prisão celestial, e grandes extensões de seres sombrios começaram a desembarcar. Os seres sombrios e a prisão celestial têm a mesma origem, os outros e as pessoas da prisão celestial. Não tem diferença na aparência, a única diferença é que todos guardam um jorro de sangue no coração. Para jurar proteger suas famílias, eles também devem proteger a passagem terrestre. Foi então que uma voz lenta soou. Lugar familiar, aura familiar, mas em breve se tornará um território ilimitado. Apenas uma grande mão espreitando das profundezas do mar sombrio dos preceitos, negra como tinta. Dirigindo-se para outra margem do mar dos preceitos, a atmosfera trágica agitou o vazio, como se um demônio do inferno estivesse ressuscitando. Grandes fendas apareceram no céu e na terra, dragão vermelho, um canal perfeito conectou as duas extremidades do mar dos preceitos. Figuras envoltas na escuridão, atravessando o mar dos preceitos, cada pessoa com uma aura extremamente aterrorizante. A pressão fez com que inúmeros antigos preceitos tremessem. Dragão vermelho, o vórtice sombrio se estendia por milhares de quilômetros. Aparecendo sob seus pés, demônios ferozes. As leis do Dão são extremamente bizarras, soldado contra soldado. General contra general. O rei ancestral da alabarda de batalha saiu no ar, brandindo uma alabarda de batalha e mostrando sua ferocidade. Eu vou brincar com vocês. Você, entre aquelas 4 pessoas. Não tem qualificação para ser meu cativo. O rei ancestral Futu olhou para ele e disse silenciosamente. Você não tem qualificação para me fazer agir, Chankuan. O rei ancestral da alabarda de batalha rugiu. Uma figura imponente emergiu do vazio atrás dele e fundiu-se com ele. Ele girou a lança de guerra em sua mão e investiu contra o ancestral rei Futu, com uma aura assassina ancestral aterrorizante. Oprimindo as estrelas ao redor, que estavam se desfazendo e aniquilando. O ancestral rei Futu cuspiu amargamente uma palavra de legado. Onde as palavras se tornam leis, suprimindo as eras, a palavra de aniquilação. Agitando o vazio, inúmeras leis das trevas fluem, como se penetrassem o passado, o presente e o futuro. O ancestral rei lança de guerra gemeu abafado e a lança de guerra em sua mão voou para longe. Uma aura assassina intensa o arremessou diretamente para longe por milhões de quilômetros, esmagando um continente. Sangue fresco jorrou de sua boca, manchando suas roupas, e todo o seu braço tremia. O ataque de agora foi terrível, apenas uma frase o feriu gravemente. Se o oponente tivesse realmente atacado, ele já teria caído agora. O ancestral rei Futu cuspiu uma frase e não olhou mais para o ancestral rei lança de guerra.
continuando a caminhar no ar, aproximando-se do portão terrestre. Sua intenção original não era matar o ancestral rei Lança de Guerra. Esse efeito é muito melhor do que matar, eliminando enormemente o moral dos cultivadores na prisão celestial. O ancestral rei Lança de Guerra foi suprimido e repelido. Do lado da prisão celestial, inúmeras pessoas respiraram fundo, com os olhos cheios de horror. Até mesmo o rei ancestral sofreu ferimentos tão graves, com o que devemos resistir? O sangue fervente que acabava de acender no coração dos cultivadores na prisão celestial foi instantaneamente apagado, deixando-os gelados até a medula. Bum! O ancestral rei Futu pairou diante do portão terrestre. Seu corpo era imponente, seus olhos fechados e sua aura se espalhava como um oceano turbulento, varrendo os céus, fazendo inúmeras estrelas tremerem ruidosamente. O mar sem limites levantou ondas torrenciais e incontáveis espadas antigas se transformaram em pó. O ancestral rei Futu cruzou as mãos atrás das costas e gritou friamente: "Os reis ancestrais da prisão celestial não passam disso. Depois de tantos anos, vocês cultivaram em vão." Os reis da prisão celestial ouviram isso e cerraram os punhos, com os olhos vermelhos, especialmente o ancestral rei Lança de Guerra. Ao ouvir a humilhação do ancestral rei Futu, cuspiu outra bocada de sangue, com um rosto pálido. Ele não conseguia encontrar palavras para refutar, a força do oponente era aterrorizante, os dois lados não estavam no mesmo nível. A prisão celestial será extinta a partir de hoje. Vários outros reis ancestrais das trevas desceram ao portão terrestre, vários raios de luz bizarros os servindo. Instantaneamente este universo tremeu, como se não pudesse suportar sua pressão coletiva, prestes a desmoronar. Eles se alinham com o rei ancestral Futu, com olhares solitários e frios que corroem a passagem terrestre. A atmosfera está extremamente opressiva. Que absurdo! Você, um bastardo, acha que pode destruir a prisão celestial. O rei Jian avança no vazio, sem qualquer besteira, ele ataca diretamente. Diretamente, ele levanta uma mão e então aponta continuamente. Cumble! A aura da espada surge, uma infinidade de luzes misteriosas de espada vêm de todos os mundos da prisão celestial, erguendo-se para o céu, pequenas como um grão de areia, grandes como estrelas por todo o céu. Todas as coisas podem se transformar em brilhos de espada. O oponente abre e fecha a boca para destruir a prisão celestial, e não considera os reis da prisão celestial em nada. Neste momento, uma chama de raiva já está queimando no coração do rei espada. Ele anseia por lutar contra o oponente, para recuperar a dignidade da prisão celestial. Voxos, apontando continuamente. Todas as coisas são espadas. Bilhões de brilhos de espada convergem na frente do rei espada, transformando-se em uma sombra de espada simples e sem adornos. Finalmente chegou um especialista decente. A voz do rei ancestral Futu é fria e implacável. Sem alegria nem tristeza, ele não luta contra o rei espada como lutou contra o rei ancestral Zanjin, mas usa verdadeiramente poderes sobrenaturais e mortais, o suficiente para provar a importância que ele dá ao oponente. Esta espada condensa o mundo mortal. O rei espada acena com uma mão, e a sombra da espada transformada por bilhões de brilhos de espada uiva de repente, cortando em direção ao rei ancestral Futu. Bum! Esta espada é muito poderosa. Parece que existem estrelas por todo o céu acompanhando as profundezas da sombra da espada. A luz da espada carrega uma intenção assassina suprema, perfurando o mundo do vazio. Todo o mar de espadas está fervendo. Por um momento, o rei ancestral Futu solta um grito profundo, seus olhos profundos como um abismo. Ele aperta um mudra com as mãos. Uma lua da noite escura aparece do rio do tempo. Bum! A passagem terrestre está tremendo. A lua crescente negra que cobre o céu está envolta no poder do tempo. Uma grande quantidade de espaço se despedaça, e os arredores estão em um caos. Men. Os ataques de ambos colidem violentamente. A tempestade destrutiva engole completamente o campo de batalha onde os dois estão localizados. Ninguém consegue observar a cena, apenas o estrondo que faz a alma palpitar. Não se sabe quanto tempo se passou. A tempestade destrutiva diminui gradualmente. O som de gotas de sangue caindo soa. Parece particularmente perceptível neste céu e terra silenciosos. O olhar de todos. Todos se concentraram no centro da tempestade, onde uma figura sombria estava coberta de sangue. Gotas de sangue fresco escorriam continuamente pelo braço, sangue real e negro. Exalava uma aura fantasmagórica e assassina, cada gota se transformando em um rio celestial escuro, pairando sobre o mar de preceitos. Não se dissipava por muito tempo. Essa figura sombria ferida era, na verdade,
o rei ancestral flutuante. Do outro lado, o rei da espada auxiliava silenciosamente o vazio, sobre suas vestes brancas. Manchas de sangue. Comparado ao estado deplorável do rei ancestral flutuante, era óbvio que ele havia vencido. O rei da espada levantou a mão, limpou o sangue restante do canto da boca e disse friamente: "Nesta batalha, você perdeu, eu venci. Você é forte." Flutuante admitiu francamente a derrota, então sua luz mágica cor de sangue caiu sobre o rei da espada e disse lentamente: "Mas isso não significa nada. Quantos existem no domínio celestial como você? Meu cultivo no domínio sombrio não é nem o mais forte, e existem 10 como eu no domínio sombrio. Por que você não se junta a nós? Trazendo a paz ao domínio celestial, você será o maior contribuinte. Você pode até ganhar o apreço do rei e ter a oportunidade de dar o passo lendário." O rei ancestral flutuante, calmamente. As palavras foram narradas lentamente, como se estivesse contando algo extremamente comum. Mas essas palavras calmas equivaliam a um golpe pesado, ressoando no coração dos reis do domínio celestial. Um coração afundou completamente no fundo do poço. O domínio celestial tem prosperado nos últimos anos, e as pessoas que alcançaram o reino do rei ancestral. Inúmeros. Ou seja, o rei ancestral comum pode dar um passo adiante no reino do rei ancestral, entrar no rei ancestral absoluto, ou mesmo na existência de um gigante rei ancestral, é extremamente raro. E como o rei da espada, que deu um passo adiante na fileira dos gigantes reis ancestrais e tocou o nível do dom do reino. Todo o domínio celestial junto não tem mais de 3. Os outros 2 são, respectivamente, o rei bárbaro e o rei antigo. Isso é 3 vezes menor que os 10 do domínio sombrio. Quanto ao rei na boca do oponente, mesmo o rei ancestral flutuante, que é tão aterrorizante em força. Quando ele mencionou o oponente, ele estava cheio de respeito. Quão forte ele deve ser? O domínio celestial ainda pode ser salvo? O rei da espada permaneceu impassível e disse lentamente: "O poder fomentado pela matéria escura não significa nada. Se fosse uma batalha de vida ou morte, em 10 golpes, eu certamente te mataria. Você realmente tem essa qualificação." No entanto, o primeiro rei Futo sorriu levemente, sem refutar. Imediatamente depois, ele mudou de assunto. "Você sabe o que está por trás do domínio sombrio?" O olhar do rei espada era frio e severo. "Não sei. Nem quero saber." O primeiro rei Futo não fez mistério e informou diretamente. Por trás do domínio sombrio, existe uma verdadeira existência de reino, cujo nome é Terra. No vazio da chuva caindo, há um poder caótico infinito surgindo, há uma aura de extremo poder que destrói miríades de mundos. Como se tocasse em algum tipo de reino, Terra. Uma existência de reino lendária? Acima do primeiro rei. Poderia ser este reino? Mesmo com a determinação do rei espada e do primeiro rei da luz imperial, eles não puderam deixar de respirar fundo. Se o domínio sombrio realmente tiver terra, então as chances do domínio celestial serão 0. A dificuldade desse passo, ninguém conhece melhor do que ele, é como a diferença entre imortal e mortal. Apenas perdido por um momento, o rei espada voltou a si. Se o domínio sombrio realmente tiver terra, já teria perfurado o domínio celestial, e não teria tolerado o desenvolvimento do domínio celestial por tantos anos. Os reis do domínio celestial, após o choque, também perceberam tardiamente que o primeiro rei Futo disse, que o domínio sombrio tem 10 primeiros reis da luz imperial. Eles podem acreditar, mas dizer que o domínio sombrio tem uma terra sentada, eles nunca acreditariam. Com uma terra existente, ainda permitiria que o domínio celestial se desenvolvesse por tantos anos? Deixe-me juntar-me ao domínio sombrio. Esqueça. O rei espada balançou a cabeça, com um tom poderoso. Se vocês querem entrar no domínio celestial, a menos que passem por cima do meu cadáver. Verdadeiramente, a ignorância é uma bênção, verdadeiramente interessante. O primeiro rei Futo zombou. Já que é assim, então não há nada para conversar. Comece a guerra. Depois de falar, ele se virou e foi embora. Imerso no campo das trevas. Neste momento, viu-se 10 tronos sombrios, flutuando no céu. O primeiro rei Futo e os outros 9 primeiros reis da luz imperial, respectivamente, tomaram seus assentos. Observando de cima toda a terra celestial, o domínio celestial já está ao alcance, não há pressa em lançar um ataque geral. Vê-se aquele rei ancestral da luz imperial, com as têmporas totalmente brancas, batendo levemente os dedos no vazio, falando calmamente. Seu nome é Rei Ancestral que amou, com um reino semelhante ao do Rei Ancestral Futu. Neste momento,
O rei ancestral que amou está deitado preguiçosamente no trono, olhando para os reis do domínio celestial como se estivesse olhando para um grupo de mortos. Ele sorri levemente e diz calmamente: venham, vamos nos divertir um pouco. Vejamos se o reino dos reis ancestrais do domínio celestial é tão forte quanto dizem, fileiras dos reis ancestrais supremos do domínio sombrio. Quem vai lutar primeiro? Eu vou. Assim que as palavras do rei ancestral que amou caíram do conjunto dos reis ancestrais supremos do domínio sombrio, um rei ancestral se voluntariou para sair. Este rei ancestral tem chifres proeminentes. Vestindo uma armadura de ferro preta, a majestade de um rei ancestral supremo irradia ao seu redor, seus olhos contendo uma antiga espada assassina. Suprimindo o cosmos eterno, meu nome é Zidian, quem lutará comigo? Seu olhar é gélido, estendendo os dedos e acenando para os reis. Isso é uma provocação descarada. Saiam daqui! Em frente à passagem da terra, o vento frio é cortante. A atmosfera está tensa ao extremo. Quem lutará comigo? O rei ancestral Zidian está ereto com orgulho. Seus olhos são altivos, olhando para os muitos reis ancestrais do domínio celestial, o reino de um rei ancestral supremo. Este rei ousa se autodenominar o segundo, ninguém ousa temer o primeiro. Ele é incrivelmente vaidoso. A voz estremece o alto, uma atmosfera assassina varre. O rei da espada me deixou lutar com ele. No grupo do domínio celestial, um homem de meia-idade e físico robusto sai. Seus olhos são como os de um falcão. Sua aparência não é bonita, mas possui uma aura indescritível. O rei ancestral falcão é um talento que surgiu nos últimos 100.000 anos. Uma vez ganhou o primeiro lugar entre os reis ancestrais supremos nas batalhas do campo de batalha dos imortais. Alguém reconhece o rei ancestral falcão. Revela sua origem. A condição mínima para participar do campo de batalha dos imortais é o reino de rei ancestral. Ser capaz de alcançar o primeiro lugar neste nível de rei ancestral supremo, sua força é, sem dúvida, poderosa. O rei ancestral Falcão diz: meu nome é Falcão, ataque. O rei ancestral Zidian olha com desdém, rindo friamente: não precisa se gabar. Aos meus olhos, você já é um homem morto. Os cultivadores deste lado do domínio celestial estão todos indignados. As criaturas sombrias dos domínios alienígenas sombrios são realmente muito desenfreadas, intencionalmente humilhando-os, apenas para ver o vazio constantemente se distorcendo diante do rei ancestral do salão subordinado. Uma lâmina de batalha do rei ancestral irrompe do vazio, com uma intenção assassina excruciante. A pressão deforma o próprio vazio, enquanto o rei ancestral do salão subordinado desfere um golpe de lâmina. O brilho da lâmina atravessa o vazio, liberando o poder ancestral sombrio, separando o céu e a terra. Como se estivesse cortando ouro, pedra e o futuro, no corpo do rei ancestral caçador de ovelhas. E rompem caminhos de runas antigos, que então são gravados em seu próprio corpo, cada caminho de runa. Irradia o brilho ancestral. Neste momento, ele parece se transformar em um verdadeiro caçador de ovelhas. Com um poder aterrorizante que destrói o céu e a terra, os dois lutam juntos. Acima de suas cabeças, inúmeras estrelas primordiais explodem, transformando-se em pó. A cena é incrivelmente horripilante. Cultivando até o reino do rei ancestral, cada movimento e tremor carregam o perigo da destruição do mundo. O poder destrutivo causado é ilimitado e aterrorizante. O rei ancestral caçador de ovelhas se transforma em um caçador de ovelhas, cortando a escuridão. No meio da carnificina extrema, ele troca dezenas de golpes frenéticos com o rei ancestral do salão subordinado. No entanto, no 80º confronto entre os dois, no corpo do rei ancestral do salão subordinado, de repente, emergem vários brilhos de runas aterrorizantes, fundindo-se na lâmina de batalha do rei ancestral. Um poder aterrorizante que corta o mundo permeia diretamente os céus, uma luz de lâmina apocalíptica. Como um universo suprimindo, esmaga diretamente os braços do rei ancestral caçador de ovelhas em névoa sangrenta. O rei ancestral da prisão celestial não passa disso. O rei ancestral do salão subordinado aproveita a oportunidade para perseguir. Com seus movimentos amplos e decisivos, todos são golpes mortais, querendo matar completamente o rei ancestral caçador de ovelhas. Sangue. O rei ancestral caçador de ovelhas ri alto, começando a queimar sua linhagem sanguínea. Avançando apressadamente para a sublimação, uma luta desesperada. Suspiro, antes que o rei ancestral caçador de ovelhas pudesse avançar apressadamente para a sublimação. Um brilho de lâmina envolto em luz da era, como se estivesse para destruir este reino, passa diretamente pelo rei ancestral caçador de ovelhas, perfurando sua testa.
Seu corpo é diretamente esmagado pelo rei ancestral do salão subordinado. A alma divina é extinta. O caçador de ovelhas cai. Os muitos reis ancestrais da prisão celestial estão furiosos, gritando em voz alta. O rei ancestral do salão subordinado balança a cabeça com um leve sorriso. As habilidades divinas ancestrais deste rei ainda não foram totalmente utilizadas. É realmente muito fraco. Depois de dizer isso, então, voltou-se para a Vila Ana. O primeiro a entrar no reino do rei ancestral supremo, na minha opinião, é uma piada. No trono do vazio, um dos reis ancestrais da luz imperial negra não pôde deixar de sorrir sarcasticamente. Suas pupilas profundas, cinzentas e silenciosas, como se dominassem o tempo, e com o cair de sua voz, todos da cabeça aos pés sentiram um frio que penetrava profundamente na medula, como se pudesse congelar a alma. Do outro lado, na fenda do vazio da prisão celestial, você reconstruiu seu corpo e entrou nas fileiras dos gigantes do rei ancestral. Se estiver em um estado de sublimação extrema, pode morrer junto com o rei ancestral da luz imperial. O rei ancestral Dong Xuan e o rei ancestral Mingling, sob a luz da ascensão imortal, já tiveram suas almas completamente aniquiladas. Os Budas também desapareceram completamente, tornando-se história. Você ergue o pé para seguir o caminho. Tempos sombrios e turbulentos, eu cheguei. Uma trilha imortal dourada e pura se estende. Miríades de seres vivos estão evoluindo, do nada ao ser, do nascimento à morte. A reencarnação nunca para, e eu dou um passo. As estrelas celestiais são invertidas, como se obedecessem à tendência. Você aparece diretamente acima do portão terrestre, justamente a tempo de ver a cena da queda do rei ancestral caçador de sol. Você quer morrer? Seu olhar imediatamente se torna frio, e uma intenção assassina gélida trava diretamente no rei ancestral raio roxo no vazio do reino sombrio, e um grito miserável. Ondas de terror semelhantes a oceanos atravessam o céu e varrem todos os céus. Como uma pipa de linha arrebentada, as pernas do rei ancestral raio roxo ficam bombas. Um bocado de sangue jorra. Ele olha para a figura vestida de branco no alto, com uma expressão extremamente apavorada, e ondas de choque se agitam em seu coração. Uma palavra o atingiu gravemente, e sem poder de resistência. O rei ancestral raio roxo até sente uma ilusão. A força do oponente é provavelmente ainda mais aterrorizante do que a do rei ancestral Futu. Foi organizado. É o rei ancestral Shangxin. O sênior Shangxin não morreu, ele voltou vivo. Uma palavra atinge gravemente o rei ancestral Pináculo. Sua força provavelmente já se compara ao rei Espada e aos outros. Do lado da prisão celestial, todos aplaudem de emoção, chocados. Neste momento, aquela jovem figura vestida de branco estava de pé no vazio, sua aura profunda como um abismo. Toda a sua pessoa, como uma divindade, irradiava o brilho imortal da vida. Shangxin não tem você. Olhando para a pessoa viva à sua frente, o rei Espada estava com o rosto cheio de descrença, assim como os 3 reis ancestrais da seita Dão e outros. Eles também ficaram boquiabertos, chocados demais para falar. Os reis da prisão celestial nunca acreditaram em coisas estranhas no passado, mas agora você os deixou um tanto inseguros. Um rei ancestral que floresceu ao máximo, e ainda está vivo, está de pé novamente diante deles. Da primeira vez que te vi, o outro ainda era um rei ancestral de ponta. Em apenas alguns dias, o outro já havia pisado nas fileiras dos gigantes reis ancestrais. Além disso, o cultivo do rei Espada, rei da luz divina, sentiu vagamente uma tênue ameaça de morte em você. Sentiu uma tênue ameaça de morte em você. Esta é a intuição de um rei ancestral. Em outras palavras, o outro tem a força para matá-lo. Um gigante rei ancestral pode ser comparável a um rei da luz divina. Inaudito. Você esticou os músculos, sorrindo. Estou bem vivo. Eu não pulo aleatoriamente. Correntes subterrâneas tremem. O rei ancestral flutuante e outros olham para você ignorando-os e renovando velhas amizades com os reis da prisão celestial. Por um momento, suas expressões ficaram sombrias. O rei ancestral flutuante disse com uma expressão sombria: estamos sendo tratados como ar. Você não fala primeiro. Se você tiver alguma sensação. Ignorou o rei ancestral flutuante. Em vez disso, voltou seu olhar para o vazio, dizendo levemente: ratos sorrateiros. Já que vieram, não se apressem em sair daqui para este assento. O quê? As expressões dos reis da prisão celestial ficaram chocadas. Inesperadamente, ainda havia alguém escondido ao redor, com seu nível de cultivo de rei ancestral. Eles não perceberam nada.
A força do recém-chegado deve estar acima de cada um deles. Isso não significa que seja pelo menos mais poderoso do que o rei saudável e outros. Silêncio. Um silêncio mortal. Entre o céu e a terra, apenas seu grito frio ecoava. Que tipo de demônios e fantasmas? Saia daqui para este assento. Você agiu diretamente com um grito. Uma interminável intenção assassina de vida varreu o céu, submergindo completamente este vazio. Dengue. Ele lançou um golpe de rei ancestral, uma antiga árvore da vida. Florescendo no céu, lançando uma infinidade de luz vital, diretamente em direção a um vazio. Explodiu no passado, todos os reis ancestrais engoliram em seco, chocados. Você está, por acaso, detonando a lei do rei ancestral? Isso causa um dano enorme a você mesmo. Este sênior da seita Shan Shindong está planejando lutar até a morte? Que tipo de pessoa sã? Começa detonando logo de cara? Mesmo o lado da formação do domínio sombrio ficou assustado com sua atitude. Não é fácil cultivar até o reino do rei ancestral. Dentro do reino do rei ancestral, avançar ainda mais é ainda mais difícil do que escalar o céu. Algumas pessoas passam a vida inteira sem conseguir romper novamente. Detonar a lei do rei ancestral causa danos quase irreversíveis a si mesmo. Quanto maior o cultivo, mais forte a reação. Inúmeros pontos de interrogação correm pelas mentes do rei ancestral flutuante e dos outros. Esse cara tem algum tipo de problema mental? Provavelmente enlouqueceu. Seu ato também alertou o rei Jian e o rei Bárbaro e outros. Talvez realmente exista uma existência suprema observando tudo isso secretamente. Companheiro daoísta, seu talento é incomparável. Em breve você poderá entrar em outro reino. Que tal oferecer um fio de alma para entrar na minha corte celestial do domínio sombrio e criar juntos o brilho de uma era? Uma voz antiga ressoou através do rio do tempo. O vazio se abriu e uma grande mão negra como a tinta surgiu no ar. A mão estava cheia de luzes dão, e a palma evoluiu para mundos. A reencarnação nunca para, suprimindo o universo e todas as coisas. Saúdem o rei sem rei. No momento em que ouviram essa voz, o rei ancestral flutuante, o rei ancestral mil estratégias e outros ajoelharam-se sobre um joelho no vazio. Eles prestaram respeitosa homenagem. Atrás deles, uma grande massa de exército das trevas realizou os movimentos em uníssono, prestando homenagem. Seus olhos revelavam extremo fanatismo e respeito. Esta cena chocou o rei ancestral Mingling e os outros. Inexplicavelmente, sentiram um arrepio. O rei ancestral flutuante já havia lutado contra o rei Jian. Sua força aterrorizante era visível para todos os reis. Aquele é um rei ancestral da Luz Dão. Ser capaz de fazer um rei ancestral da Luz Dão ser tão respeitoso. Lembrando as palavras anteriores do rei ancestral flutuante. Um pensamento terrível cresceu loucamente nos corações de todos os reis. Um verdadeiro. O que a prisão celestial usará para resistir? Meu talento é incomparável. Não deveria ser assim? Querem que eu seja seus lacaios? Vão sonhando. Vocês também são ignorantes locais. Naquela época, aquela mão negra e escura desmoronou diretamente as antigas artes da vida, e seu poder não diminuiu. Agarrou-te diretamente, a mão da escuridão apertou-se violentamente. As leis supremas explodiram, a terrível pressão destruiu as estrelas da prisão celestial uma a uma. O reino desmoronou, a prisão celestial pareceu explodir. Uma após a outra, fendas abissais espalharam-se em todas as direções, um poder infinito e escuro rugindo. Envolveu a maior parte da prisão celestial, a linhagem do caminho da longevidade. Os reis da prisão celestial gritaram. Sua expressão estava aterrorizada, esperando a destruição da abertura do céu e da terra, que ultrapassou o reino do rei ancestral. As vastas flutuações se espalharam. Mesmo um rei ancestral no reino do Dão poderia ser facilmente apagado. A posição em que você está bem no centro da tempestade, com poucas chances de sobrevivência. No vazio, há um número infinito de energias estranhas uivando. Fundiu-se com o mar dos preceitos. Se um rei ancestral comum o tocasse, seria aniquilado em um instante. Um gênio que não cresceu é como esterco. O que há para se orgulhar? Uma figura envolta em uma estranha névoa negra emergiu das profundezas do mar dos preceitos. Em seu corpo, pairava uma estranheza, como um carrasco empunhando os seres vivos, olhando para os céus e os mundos. Enquanto a estranha névoa negra ondulava, podia-se ver que essa figura restava apenas um esqueleto. Duas chamas espirituais sombrias ardiam no crânio, parecendo ser capazes de queimar tudo. Cobriu o corpo ósseo, o esqueleto ficou parado no vazio, a voz calma sem alegria nem tristeza. Não para a terra, mas para o pó.
Tantos anos se passaram e a prisão celestial ainda não se unificou. Que decepção! Então, olhou para o seu lugar de aniquilação. Mas aquele que morreu agora tinha talento para alcançar o reino local, uma pena que não possa ser usado pelo local. Para ser louco, é preciso ter as qualificações para ser louco. Obviamente, ele não tem. O esqueleto olhou novamente para Jian Wang, Gu Wang e Men Wang e falou novamente. A força de vocês três ainda é aceitável, ofereçam um fio de alma para serem controlados pelo local. Posso poupá-los da morte. Jian Wang balançou a cabeça. Wang nasceu na prisão celestial. Deve morrer na prisão celestial. Mesmo que seja uma mariposa, deve lutar pela crença em seu coração. Atirar-se ao fogo em grupo é uma crença de proteger a prisão celestial com um juramento de morte. Nunca mudou, embora enfrentando uma existência suprema. As pessoas podem morrer, mas a fé não desaparecerá. O rei bárbaro também expressou sua atitude. Quem na vida não morre? Ninguém é exceção. A prisão celestial só tem reis bárbaros mortos em batalha. Não há rei bárbaro que se renda. O último plano engenhoso do rei antigo é frio e agudo, igualmente determinado a morrer, preparando-se para uma ascensão radical, uma luta desesperada, preferindo morrer em batalha. Em vez de se render, Kuludi disse lentamente, um bando de pequenos insetos, lutando em vão, inúteis. Justamente nesse momento, assim que a voz de Kuludi caiu, um trovão eterno ressoou repentinamente entre o céu e a terra. Aparências auspiciosas vastas, ilimitadas e misteriosas. E a aura aterrorizante, num instante, daquele lugar solitário. Jorrou, transformando-se num pilar que sustenta o céu, elevando-se para o alto. Ufa! A antiga aura permeia o vazio, a luz da avenida, brilhante e ilimitada. Caindo no vazio, uma a uma, sombras caóticas comparáveis aos reis ancestrais vieram do início. E então se fundiram, todo o céu tremeu. Inúmeros mundos antigos foram destruídos, uma estrela após a outra desmoronando no vazio. Um sol escaldante apareceu sobre o portão da terra, uma luz brilhante, iluminando as pessoas a ponto de não conseguirem abrir os olhos. Em transe, apenas uma figura jovem, profunda e imponente, que flui através da avenida, saiu do sol escaldante. Sua aparição dispersou a névoa estranha e trouxe luz para a prisão celestial. O jovem não caminhou rápido. Cada passo contém um ritmo misterioso, de modo que todos os presentes ouviram claramente o som pesado dos passos. Como um som divino e imortal, toda a avenida do céu e da terra está em harmonia com ele, querendo se fundir com ele.